Vamos falar um pouquinho a respeito do igualitarianismo. O igualitarianismo ele não é de forma alguma uma ideia nova. A gente viu nos últimos 10 anos surgir aqui no Brasil, e foi algo que obviamente foi importado do exterior, essa ideia do não, eu não sou uma feminista, eu sou uma igualitária, eu não sou uma feminista, eu sou uma antifeminista, entendeu? Essa ideia que não, eu só defendo direitos iguais. Vamos discutir por que isso daí é uma besteira. Na verdade, se for analisar, o igualitarianismo ele surgiu bem antes do feminismo. Ele começou com aquela ideia de que todos os homens são iguais e daí, logicamente, estenderam isso para todas as mulheres e os homens são iguais, os sexos são iguais, que é uma ideia completamente errônea. Só que isso daí foi a plataforma inicial que surgiu para criar o feminismo. Só que vamos cortar aí já algumas partes. A primeira parte que tem que ser cortada é essa ideia de que, não, a mulher ela é uma igualitarianista ou ela é uma antifeminista, então tá tudo bem. Besteira, isso daí não tem nada a ver. O fato dela não utilizar o rótulo de feminista não significa nada, porque isso não vai tirar ela do clubinho. Não é porque ela não utiliza o rótulo de feminista que ela não tem direitos, aos privilégios feministas, certo? O fato dela ser uma isentona, uma antifeminista, não muda nada. Ela continua tendo os direitos feministas. A única questão é que agora, nesse momento de quinta onda feminista, a mulher dizer que é feminista já é algo negativo, é uma coisa que vai afastar os homens, vai reduzir também a qualidade dos homens aos quais ela pode ter acesso. Então, para tentar se exibir e atrair o melhor homem possível, hoje em dia a mulher ela fala que ela é antifeminista, ela fala que ela é igualitária, mas isso daí só serve para iludir o gado, porque enquanto o homem ele se dá por satisfeito com esse rótulo que não significa nada, achando que, não, ela é diferente, então eu estou tranquilo, ela continua tendo direito às leis feministas, ela não está fora do clube. Ela continua reservando essas leis para ela, para usar quando ela bem entender, quando for conveniente, correto? Ela não foi colocada fora do clube. Na verdade, isso daí serve só para enrolar os homens e fazer com que eles não prestem atenção na realidade legal. A realidade legal é que a gente continua vivendo numa sociedade feminista e genocêntrica, na qual as leis estão todas direcionadas para preservar e para beneficiar elas. O homem, para todos os efeitos, no casamento e na paternidade, ele é um cidadão de segunda categoria. Ele tem que se curvar para a mulher. Na verdade, essa ideia da mulher falar que é igualitária ou antifeminista é só para deixar o homem, o escravinho, um pouco mais feliz. É aquela ideia do escravo que acredita que ele não é escravo. Ao passo que se o cara tivesse com uma feminista declarada, ele ia pensar, não, porra, realmente, me ferrei, entendeu? Então, essa é a primeira parte que tem que ser cortada. Agora, por que no fundo essa ideia do igualitarianismo, da antifeminista, é uma besteira completa? Tem uma frase, eu não vou lembrar de qual filósofo grego é agora, se é o Sócrates ou o Platão, que ele fala alguma coisa, que quando tu tornar as mulheres iguais aos homens, nessa parte em direitos, em poder social, poder político, tu tá na verdade tornando as mulheres superiores aos homens. Por quê? Porque no final das contas a sociedade ela é ginocêntrica. Ela trata os sexos de forma desigual e ela protege absurdamente as mulheres. Existe uma razão evolutiva para isso, porque basicamente a manutenção e o crescimento da tua tribo está diretamente relacionado à quantidade de mulheres que tu tem na tua tribo. Tu precisa de mulheres para gerar mais pessoas, certo? Então existe uma razão biológica, uma razão evolutiva pela qual a sociedade sempre tratou bem as mulheres e protegeu as mulheres. Tanto que teve um vídeo do Coltrane que ele falou que até em momentos de crise, de guerra civil, a mortalidade infantil é maior que a mortalidade das mulheres. A sociedade ela cuida mais das mulheres do que cuida até mesmo das crianças. Isso faz todo sentido quando tu vê que na maioria dos países ocidentais o aborto é legalizado. A sociedade chega ao ponto de priorizar mais as mulheres do que as próprias crianças. Isso é algo doentio, isso é algo absurdo. Na verdade, a gente chegou num nível absurdo no qual nós temos mulheres que estão encalhando, que falam abertamente que não querem casar, não querem ter filhos, não vão ter filhos, e ainda assim a sociedade continua cuidando dessas mulheres.
individualmente, né, os homens que estão se relacionando com essas mulheres, ou coletivamente, todos os homens pagando impostos para manter essas mulheres. Então tu vê assim como o ginocentrismo, ele não só ele é uma característica inata do ser humano, da espécie humana, como tu vê que é algo doentio. É algo que tem que ser barrado. Da mesma forma que a hipergamia tem que ser barrada através de leis, através de cultura, o ginocentrismo ele também tem que ser barrado através de leis e através de cultura, certo? Mas por que eu falei tudo isso? Para demonstrar o fato que tu defender igualitarianismo, tu tá na verdade oprimindo o homem. Porque se tu defende igualitarianismo, tu tá defendendo não, que os homens e as mulheres eles têm que ter os mesmos direitos, que as mulheres elas têm que ter poderes políticos. Quando tu vive numa sociedade que é naturalmente ginocêntrica, certo? Que vai tratar melhor as mulheres, tu dando os mesmos poderes para as mulheres, tu tá na verdade oprimindo os homens. Porque o homem, ok, ele tem esses poderes políticos e legais, só que ele não tem o poder do ginocentrismo, de estar do lado dele, de toda a sociedade estar tratando ele melhor, tratando ele de forma diferenciada. Ao passo que a mulher ela já tem isso de forma inata. Aí se tu dá ainda os mesmos poderes políticos e legais para elas, tu tá na verdade combando as mulheres, certo? E a outra questão, isso daí eu tô falando só no macro, no nível de sociedade. Mas se tu for analisar no micro, o fato de assim, ela falar, não, eu sou antifeminista, eu sou igualitária, eu defendo a igualdade e tudo mais, isso não quer dizer nada, porque, novamente, é um rótulo que não significa nada, tu tem que analisar as ações. E se tu for ver as ações das mulheres em massa, especialmente assim, tu pega, por exemplo, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos esse negócio de igualitarianismo surgiu acho que lá a partir de 2011. Aqui no Brasil estão começando a importar, na verdade isso demoraram um pouco mais a importar. Só que a gente já vê essas guriazinhas que ficam fazendo vídeo falando de antifeminismo e daí tem um monte de homem que fica betando para elas. Isso não significa nada, pois, como eu já disse, o fato delas utilizarem outro rótulo não garante de forma alguma que elas não vão usar as leis feministas. Na verdade, se na maioria dos casos, se tu insinuar para elas que algumas leis feministas devem ser removidas, elas vão surtar e vão começar a te chamar de misógino e tudo mais, se comportar igualzinho a feminista. Então o rótulo não significa nada. A outra questão é que no micro, nos relacionamentos, elas continuam operando como qualquer outra mulher. Elas continuam querendo só se relacionar com homens que estejam acima delas, que tenham mais status, que tenham mais recursos do que elas. E dentro dos relacionamentos, elas continuam pressionando para que o homem carregue o fardo maior do casal, pague a maior parte das contas e, inevitavelmente, também dê uma vida mais fácil para elas. Então não adianta de nada. Essa ideia do igualitarianismo, cara, não passa de besteira, tanto no micro quanto no macro. E no fundo, a questão principal pelo qual tu já pode tirar como base como isso é besteira, é quando tu analisa o seguinte, as capacidades do sexo são diferentes. Não é nem só aquela parte que na interação sexual, o homem ele busca o quê? Ele busca sexo e reprodução e a mulher busca proteção e provisão. Então o que eles buscam, o jeito que eles operam, já é diferente. Só que o fundo mesmo é a ideia de que a capacidade é diferente. As capacidades físicas e intelectuais dos homens são superiores aos das mulheres, certo? Então, a partir do momento que tu dá direitos iguais, tu tá oprimindo o homem. Porque o fardo dele, no micro e no macro, até mesmo essa parte dessa exigência social que está relacionada ao ginocentrismo, todo esse fardo, toda essa carga continua em cima do homem. O homem continua tendo que ser tão responsável quanto ele era antes, certo? Se tu for ver o histórico dos últimos 150, 200 anos, a cada onda feminista que foi passando, as mulheres, elas foram ganhando cada vez mais direitos, cada vez mais poder social, cada vez mais poder político. Porém, as exigências e as responsabilidades dos homens continuaram. Em alguns casos até aumentaram por causa da hipergamia da mulherada, certo? Então o que acontece quando tu fica promovendo igualitarianismo? Por que na verdade ele oprime o homem? Porque o homem ele não foi liberado de nada. As mulheres foram liberadas às custas dos homens. Por quê? Porque as responsabilidades dos homens permanecem até hoje e acabam até crescendo conforme a sociedade vai se tornando mais injusta com mais e mais leis feministas. Então, basicamente, ao empoderar a mulher, tu tá retirando o quê? Tu tá mantendo as responsabilidades dele e até aumentando as responsabilidades dele. Só que tu tá retirando a autoridade do homem.
Porque quando tu vai dar mais poder para a mulher, tu tá na verdade alterando uma situação natural de relacionamento entre os sexos, no qual um sexo é dominante e o outro sexo é submisso, e tu tá basicamente empoderando aquele sexo que é naturalmente submisso para que ele não tenha que ser mais submisso, certo? Tu tá basicamente empoderando a mulher para tentar elevar ela artificialmente ao mesmo nível que o homem ou acima do homem, em poder político e poder social. Porém, toda a responsabilidade, toda a cobrança, todo o fardo de performance ainda continua sobre o homem, certo? Então ele continua com todo o fardo, com toda a responsabilidade, só que ele não tem mais autoridade. Ele não tem mais autoridade sobre a esposa dele, ele não tem mais autoridade sobre os filhos, entendeu? Então, se tu for ver assim, essa parte do igualitarianismo é mais uma forma de tentar renegociar, mas não renegociar pro lado delas, certo? As mulheres, assim, houve uma época que assim, elas falavam, não, eu sou feminista, quando o feminismo ainda tinha uma imagem positiva, de igualdade e tudo mais, então, beleza. Enganou o homem dizendo o seguinte, eu sou feminista, então eu vou dividir as contas, eu vou dividir as responsabilidades. Aí o cara vai lá se relacionar com a mulher e vê que não é bem assim. Vê que em certos casos é até pior, certo? Aí foi passando um tempo, os homens foram acordando para essa questão do feminismo, vendo que o rótulo era algo negativo, e o que elas estão fazendo agora? Agora elas estão dizendo, não, eu sou antifeminista, eu sou igualitária, não sei o quê. Aí o cara vai lá de novo, né? Confiar, se relacionar, achando que não, dessa vez vai ser diferente. E ele vê que essa mesma mulher, assim como a de anterior, ela também não quer abrir mão de direitos feministas, em alguns casos ela quer até mais direitos, certo? E no relacionamento ela vai operar da mesma forma. Ela vai falar da boca para fora que quer igualdade, que vai ajudar o homem, que vai ter um relacionamento de igual para igual, certo? Na verdade, isso tudo é desculpa só para ter a mesma autoridade que o homem. Quando na hora de fazer, mesmo no vamos ver na realidade, ela vai exigir que o homem esteja acima dela socialmente, vai exigir que o homem tenha mais dinheiro que ela, que pague a maior parte das contas, certo? Que torne a vida dela mais fácil. Então é tudo balela. É aí que tu vê assim que o igualitarianismo ele surgiu antes do feminismo para dar meio que o combustível necessário para o feminismo. Porque o negócio opera da mesma forma. Ele opera da mesma forma porque ele continua mantendo as responsabilidades dos homens, ou aumentando as responsabilidades dos homens, ao ponto que vai dando cada vez mais liberdade, cada vez mais poder para as mulheres, para a mulher chegar no mesmo nível que o homem. Resultando sempre numa situação que é a seguinte: o homem continua tendo que contribuir mais, ele continua tendo que estar acima da mulher, porém a mulher ela pode falar da boca para fora, não, que eu sou igual a você, certo? Todo esse empoderamento serve para o seguinte: historicamente, como era o homem que era o responsável pela família, que fazia a contribuição maior, ele tinha um poder de decisão maior na família, certo? Ele era o responsável, então ele tinha autoridade. Esse poder de decisão maior é a autoridade. O igualitarianismo e o feminismo ele serviu para o seguinte: ele serviu para fazer com que o homem continue tendo que contribuir mais, continue tendo que ser o responsável, porém ele deu, através do discurso e através das leis, através do empoderamento, o direito da mulher chegar no relacionamento, continuar não sendo tão responsável quanto o homem, continuar não contribuindo na família e no casal tanto quanto o homem, só que deu para ela o mesmo poder de decisão. É aquela ideia assim, não, eu quero um cara que esteja acima de mim, que seja superior a mim, mas em nenhum momento ele pode dizer que ele é superior a mim, certo? A gente tem que ser visto e tratados como iguais. Resumindo, eu quero que ele continue tendo a responsabilidade, só que eu quero ter o mesmo nível de autoridade que ele. E na verdade eu acho que essa parte da qual as mulheres assim eles têm o mesmo nível de autoridade que os homens já passou. Já passou faz uns 10, 20 anos. A gente já está chegando numa situação atual na qual o homem continua tendo que ser responsável, ele continua tendo que contribuir muito mais que a mulher, tanto nos casais quanto nos relacionamentos, nas famílias. Porém, as mulheres já chegaram num nível que elas já têm mais autoridade que o homem. Porque, não me leve a mal, aquela situação anterior, na qual o homem e a mulher eles têm o mesmo nível de autoridade, não funciona. Já não funciona e já é uma coisa injusta com um homem, porque a gente vê que na realidade não é bem assim, certo? Tudo isso é só discurso para servir imperativo feminino.
que a gente já sabe, é garantir para a mulher a maior quantidade de recursos e benefício possível com a menor quantidade de esforço e responsabilidade. E daí tu vê tanto como o igualitarianismo como o feminismo, eles servem a esse imperativo. Porque eles ficam só naquele mundo fictício. Eles ficam só naquele mundo fictício dizendo: não, nós somos iguais, a gente vai dividir responsabilidade, a gente vai dividir autoridade. Só que daí quando chega na realidade, tanto no micro quanto no macro, nos relacionamentos como nas leis, na sociedade, a gente vê que continua tudo a mesma coisa. O homem continua sendo responsável por tudo, continua contribuindo mais, só que ele tem menos autoridade. Agora a mulher ela tem o mesmo poder de decisão, ou talvez a mulher tenha um poder de decisão ainda maior. Sem contar que no final das contas, o igualitarianismo ele nem funciona. Não existe, é mais uma falácia, que nem, por exemplo, comunismo ou socialismo. Porque na verdade, em todo casal existe um dominante e um submisso. Não existe esse negócio de igualdade. Ah, não, a gente vai ter o mesmo poder de decisão, a gente vai compartilhar a autoridade. Se tu tá numa casa e tu tem duas pessoas que têm o mesmo poder de decisão, têm a mesma autoridade, é uma casa que não funciona. É uma casa na qual ninguém manda em nada e o casal fica eternamente em conflito, certo? Não existe ordem. E daí quando tu vai ver, isso daí é tudo balela, é tudo enrolação, não bate com a realidade. A realidade é que para o arranjo funcionar, para existir ordem numa casa, tem que existir um dominante e tem que existir um submisso. Alguém se submete e alguém domina. Só que o resultado final é o seguinte: quando tu coloca o homem para ser o dominante, pelo fato de ele estar contribuindo mais no arranjo e sendo responsável por todo mundo, pela mulher e pelos filhos, tu tem uma situação justa, certo? Tu tem uma situação justa, tu tem algo sustentável, tu tem algo estável. Mesmo porque, instintivamente, o homem ele se sente bem provendo, ele se sente bem sendo responsável pelos outros. E quando tu pega várias instâncias disso, várias famílias, vários casais se comportando dessa forma, tu tem um arranjo que se chama civilização. Tu tem o patriarcado, que basicamente é aquela sociedade na qual os homens, pelo fato deles serem responsáveis pelas famílias e pelo fato deles estarem contribuindo mais para as famílias, eles são dominantes dentro dessas famílias e, obviamente, eles detêm autoridade. Ao passo que, se a gente for analisar especialmente os últimos 100, 50, 70 anos, qual foi o experimento social que a gente fez? A gente fez experimento social de ir através das leis, através do Estado, dando o mesmo poder de autoridade para as mulheres, e foi uma zona. A gente viu aí quantidade de mulher divorciada, quantidade de mãe solteira, quantidade de adultério, porque não funciona, porque tanto no micro quanto no macro a mulher não vai ter a mesma cobrança do fardo de performance que o homem tem. Resumindo, ela não vai ser tão responsável quanto, ela vai jogar os custos da irresponsabilidade dela em cima dos outros, ela não vai contribuir tanto, ela vai jogar os custos dessa falta de contribuição delas em cima dos outros, através de pensão alimentícia, através de impostos e etc. Então não funciona, não encaixa. Pelo simples fato de que as mulheres elas não são tão capazes quanto os homens, e até mesmo instintivamente, elas não querem ter a responsabilidade. Elas querem ter o poder e a autoridade, só que elas não querem ter a mesma responsabilidade que os homens. É por isso que para elas é totalmente aceitável tu ter um monte de lei feminista que só privilegia elas e joga todos os custos em cima dos homens, porque na verdade é isso que elas querem. É por isso que é muito fácil para elas soltar esse discurso de igualdade, etc., fazer toda essa dissimulação, quando na verdade, quando vai se relacionar, não opera desse jeito, cobra muito mais do homem, porque tudo isso encaixa com o imperativo feminino. No final das contas, elas não querem ser iguais aos homens, no completo. Elas não querem ter o mesmo fardo da performance, elas não querem ter que contribuir mesmo que os homens, elas não querem ter que ser tão responsáveis quanto os homens. A única coisa que elas querem é o mesmo poder que os homens. Elas querem ter a mesma autoridade. Isso é praticamente comportamento de criança. É igualzinho a criança, é igualzinho a criança, é igualzinho a adolescente. É aquela criança ou aquele adolescente que olha para adulto e só vê o lado bom.
Olha só, esse adulto aqui ele é livre, ele pode fazer tudo o que ele tem vontade de fazer e quando ele tem vontade de fazer. A questão que a criança ou o adolescente, nesse caso a mulher, não vê é o seguinte: ela só vê o lado bom. Ela só vê o fato assim: o homem pode ser muito mais livre que a mulher, o homem pode fazer o que ele bem entende, o homem ele tem autoridade. Só que elas nunca veem o seguinte: o preço que o homem paga por isso. O fato de que o homem ele tem que ser autossuficiente. O fato de que o homem ele tem que ser mais responsável. O fato de que o homem, tanto no micro, nos relacionamentos, quanto no macro, na sociedade inteira, ele contribui muito mais do que ele recebe de volta. Isso daí a mulherada não quer, independente de ser feminista, antifeminista ou isentona. No fundo, tudo o que elas querem é o seguinte: elas querem o mesmo poder e a mesma autoridade, só que elas não querem ter que pagar o mesmo preço.